Bom, nossa aula é sobre o mergulho 2 do taipodonte da disciplina de ortodontia da graduação da Faculdade de Odontologia Paulo Picanso. Nesse momento, nós vamos explicar o contexto do taipodonte, os objetivos do mergulho 2, os cuidados do mergulho 2 e qual seria o próximo mergulho que nós iríamos realizar. Lembrando que num primeiro mergulho houve como objetivo o descruzamento da mordida cruzada posterior com o uso do aparelho IRAX e a recuperação do espaço dos dentes 35 e 45 através da utilização do aparelho PLA com o elástico de classe 3. Esses dentes mesializaram pela perda precoce dos elementos 75 e 85. Nesse mergulho 2, o nosso objetivo era diferente. Nós tínhamos como objetivo distalizar o 36 e 46 e retrair os incisivos inferiores com o objetivo de descruzar a mordida cruzada anterior, não mais a posterior, a anterior. Para isso foi confeccionado um aparelho chamado Splint, que utilizava fio 01 ou 09 na região entre 36 e 46 e sobre esse fio 09 ou o fio 1.0 foi soldado um fio 07. Então, repetindo, arco lingual de 36 a 46 com fio 09 ou 1.0 e sobre esse fio foi soldado um arco vestibular 07. Dentro desse objetivo, também associamos o elástico classe 3, que saía de um aparelho como o IRAX e era engatado em um gancho confeccionado na região entre o incisivo lateral inferior e o canino descido. O objetivo desse gancho, que foi confeccionado em forma de alça vertical, era unicamente segurar o elástico de classe 3, que apresentava uma força em torno de 150, 200 gramas para começar o trabalho. Bom, as mordidas cruzadas anteriores podem ter três causas básicas. Elas podem ter causa dentária, uma causa esquelética e uma causa funcional. Ou ainda, ela pode ser uma mistura das três causas anteriores, o que é mais comum. Se você observar essa mordida cruzada anterior, ela tem uma causa óssea. Então veja que o incisivo superior ele encontra-se vestibularizado, o incisivo inferior encontra-se lingualizado e mesmo assim a mordida cruzada anterior está persistindo. Ou seja, mesmo com a inclinação dos incisivos no sentido de tentar evitar que a mordida cruzada anterior se estabelecesse, ela se estabeleceu. O agravante nesse caso é que o paciente é um paciente pré-pico de crescimento, você vê que ele está na dentição mista, e com isso, a tendência desse tipo de maloclusão é que com o passar dos meses, com o passar dos anos, enquanto o paciente não cessar o crescimento, a tendência é que essa classe 3 se agrave. E ocorrendo isso, se questiona, vale a pena tratar um caso ósseo durante a época do pico de crescimento? Um caso de classe 3 óssea? Bom, é controverso, mas vejamos, dentro da classe 3 óssea, temos que também nos perguntar qual a origem dessa classe 3 óssea. Porque se for mandibular, ou seja, uma mandíbula grande, as chances de conseguirmos, com ortodontia interceptora, com ortodontia preventiva, evitar que esse caso se agrave é uma chance muito pequena. O outro tipo de mordida cruzada anterior, que esse sim pode ser tratado com mais sucesso na fase interceptora, fase preventiva interceptora, é a mordida cruzada de origem dentária. Nesse caso, ao contrário da óssea, veja, os incisivos superiores estão lingualizados e os incisivos inferiores estão vestibularizados. Exatamente o contrário do que nós vimos na óssea. Por encontrarmos os incisivos nessas posições, isso nos dá uma esperança de que, ao corrigirmos a posição dos incisivos que encontram-se erradas, nós temos chance de corrigir a mordida cruzada anterior.
Ou seja, se eu vestibularizar o incisivo superior, se eu lingualizar o incisivo inferior, eu tenho chance de corrigir a mordida cruzada. Veja que apesar da mordida estar cruzada na região anterior, o côndilo está bem posicionado na fossa articular. Isso quer dizer que esse paciente não tem um problema de avanço de mandíbula, o que é relativamente comum na classe 3 com mordida cruzada anterior. Então essa é uma mordida cruzada anterior dentária. Então, mais uma vez, diferente da óssea. Na óssea, o incisivo já fez o seu papel e mesmo assim está cruzado. E na dentária, os dentes ainda podem ser movimentados e com isso nós temos êxito no descruzamento da mordida. Para movimentar todos os dentes inferiores para trás, para a distal, o uso do splint é um excelente aparelho. Já no caso dos incisivos superiores, nós vamos conhecer outros aparelhos que são capazes de vestibularizar esses incisivos. Então, no momento em que eu faço a correção, certo? Eu vejo que a mordida foi descruzada na região anterior, certo? Por inclinação dos incisivos. Mas isso só foi possível porque anteriormente nós tínhamos incisivos mal posicionados, ok? No caso da óssea não seria mais possível, porque os incisivos já estão bem posicionados, já estão compensados e mesmo assim a mordida estava cruzada na região anterior. Então vejamos que uma vez descruzado, perceba que o elemento 55 ele também mesializa. Por que aconteceu isso? Porque a força do elástico de classe 3, que é esse elástico que aí está, ele promoveu também um avanço na dentição superior a partir do seu encaixe, ou seja, a partir do dente onde o elástico se encaixa, que no caso aí é o 55 e o 65. Se eu tiver um problema dentário, novamente eu estou aqui atribuindo a etiologia do problema a má posição dentária. Porém, essa má posição dentária pode levar a um problema funcional. Em outras palavras, eu tenho um côndilo, como se vê ali, deslocado da cavidade. Como que nós fechamos esse diagnóstico, já que a visualização dessa posição por meio de exame complementar é uma visualização difícil, considerando as inúmeras interferências que nós temos nessa região aí. Nós percebemos que há um deslocamento anterior do côndilo quando nós manipulamos para RC o paciente e o paciente passa a apresentar uma mordida topo a topo. Ocorrendo isso, nós então percebemos que há um deslocamento do côndilo para frente. E o que importa clinicamente isso? Como nós vamos ver num caso que eu irei projetar, vocês vão perceber que essa projeção do côndilo para frente agrava de forma falsa a maloclusão de classe 3. Então é comum algumas maloclusões de classe 3 serem ditas como cirúrgicas, quando na verdade elas não são maloclusões cirúrgicas, apenas elas estão com a projeção mandibular. Bom, uma vez descruzada a mordida, por meio de movimentação dentária, veja que o côndilo retorna à sua posição original. Então, você tira o fator etiológico, que é a inclinação dos dentes, e ganha com isso o côndilo na posição correta. Isso traz uma repercussão muito positiva na face, no perfil do paciente. É como se o paciente tivesse a sua mandíbula encolhida com o tempo, quando na verdade a expectativa é de um crescimento. Ora, não houve encolhimento na mandíbula do paciente. O que aconteceu foi que a mandíbula se posicionou na sua condição normal e isso refletiu num perfil mais agradável. Então veja, o meu côndilo, quando se desloca para a região mais anterior em relação à fossa, ele está projetando a mandíbula à frente. Fica mais claro se a gente mostrar um caso como esse, em que eu tenho um paciente que apresenta um perfil mais côncavo, considerando um avanço dessa mandíbula. No primeiro momento, nós percebemos que é um paciente na fase de pré-pico crescimento, é uma criança,
e que tem uma mandíbula projetada. Ora, se essa mandíbula fosse realmente desse tamanho, as chances desse paciente corrigir a sua maloclusão seriam muito pequenas, porque nós temos o crescimento acontecendo que tende a aumentar ainda mais a diferença entre a mandíbula e a maxila. No entanto, quando foi manipulado esse paciente para a relação cêntrica, se descobriu que ele tinha um recuo de mandíbula. Logo, o que a gente deduz? O côndilo dele estava avançado. Então, se eu observar aqui, ó, a mordida totalmente cruzada, tanto no setor anterior como posterior, e nós utilizamos nesse paciente o tratamento baseado naquilo que nós estamos mostrando aqui na graduação. Ou seja, descruzar a mordida posterior primeiro, depois descruzar a mordida anterior. Com isso, vocês vão notar que a mandíbula do paciente passa a recuar. Se não fosse por esse recuo, ou seja, se a mandíbula do paciente tivesse realmente esse tamanho, como aí aparenta ter, as chances desse paciente ser tratado sem uma cirurgia é uma chance pequena. Então, quando eu observo a condição desse paciente, eu vejo que há um espaço para os caninos erupcionários superiores, o que sugere que ele não tem uma deficiência de maxila. Porém, ele pode ter, como eu já disse, uma mistura onde há um excesso de mandíbula. Nesse aspecto de perfil, se percebe a mordida cruzada anterior, se observa que a mandíbula está à frente da maxila, mas não se pode observar se o côndilo está bem posicionado ou não, porque, como você pode observar aqui nesse zoom, a região onde o côndilo se encontra tem muita sobreposição de imagem, o que dificulta a visualização da posição, da real posição do côndilo em relação à fossa articular. Bom, veja que após a correção da mordida cruzada anterior, a mandíbula desse paciente se posiciona mais atrás e o perfil dele melhora. Então, mesmo tendo havido crescimento, né, há um decurso de tempo aí, o paciente apresenta tanto uma mordida melhor como uma face melhor. Se dá o nome dessa classe 3 de classe 3 falsa, pseudo classe 3 também é conhecida, ou uma classe 3 falsa funcional, ou seja, é uma classe 3 que foi agravada pelo deslocamento anterior da mandíbula. Quero chamar a atenção nessa imagem de que houve uma colagem de Brecht errada na região de 12 e 22, porque se projeta as raízes dos incisivos laterais sobre os caninos. Nesse caso especificamente, como o paciente tinha espaço, não houve grandes problemas, o canino erupcionou, porém é algo a ser evitado. Então, quando você compara a imagem do paciente antes e depois, percebe-se uma melhora na face do paciente que foi correlacionada ao reposicionamento da mandíbula para o seu local de origem, certo? E por que isso foi possível? Porque a mordida foi descruzada. Quem estava promovendo esse avanço falso da mandíbula era a mordida cruzada anterior. Uma vez que eu tratei essa mordida, que eu descruzei essa mordida, há a possibilidade, nesse caso, da face voltar. Isso vai acontecer em todos os casos? Não. Isso só vai acontecer nos casos onde houver uma projeção funcional da mandíbula. Então lembra que eu falei que a mordida cruzada anterior poderia ter causa dentária, esquelética e funcional, ou uma mistura. O que nós temos aqui? Nós temos uma mistura de uma causa esquelética, funcional e também dentária. Muito bem. Então, o meu perfil está melhor, ele está menos classe 3, ainda que esteja um paciente mais velho na foto da direita. Passado um ano, eu tenho uma face que permanece melhor do que quando nós começamos e uma oclusão que permanece descruzada. 2 anos, eu tenho uma face melhor do que quando eu comecei. Então, vejo,
o tempo está passando, mas a face do meu paciente não piora. Por que ela não piora? Porque em relação à condição inicial desse paciente, ele teve um upgrade facial, se considerarmos o posicionamento mandibular correto na foto da direita quando comparado à foto da esquerda. Ok. Então, qual foi o objetivo do nosso mergulho 2? Foi, através desse dispositivo, descruzar a mordida anterior por meio de desinclinação dos dentes anteriores. Eu quero chamar a atenção que o elástico está atuando para lingualizar o incisivo inferior, mas nada está fazendo nos incisivos superiores. Por conta disso, nós associamos um plano inclinado, que é uma rampa feita de resina composta ou resina acrílica, e que, quando associado ao elástico, promove uma lingualização do incisivo inferior e, pela própria mordida sobre o plano inclinado, que é fixo, promove uma vestibularização do incisivo superior. É um método muito simples, pode ser indicado em pacientes de dentição decídua ou mista, e tem como propósito auxiliar o encaixe correto dos dentes na região anterior, ou seja, ajudar a descruzar a mordida anterior. Em situações funcionais, esse plano também auxilia que a mandíbula deslize para trás e nós tenhamos novamente o côndilo bem posicionado. Uma observação muito importante: o plano inclinado ele deve ser utilizado quando nós tivermos problemas dentários funcionais, podendo ser problemas também ósseos. Porém, o meu overjet deve ter de 0 a 1 milímetro negativo. O que é um overjet negativo? O overjet negativo é justamente quando a arcada inferior trespassa a arcada superior, como se vê aí na foto, tá? Então, se a mordida for topo a topo ou o incisivo inferior estiver até 1 milímetro à frente do incisivo superior, o aparelho que eu posso associar é o plano inclinado. Professor, mas e se esse overjet for maior do que isso? Por exemplo, eu tenho um overjet negativo de menos 2, menos 3 milímetros. Então já não é aquela mordida meio topo a topo. Os incisivos não se tocam, como se vê nessa foto. Bom, aí nesse caso o plano inclinado não seria uma boa opção. E aí foi o que nós fizemos em alguns taipodontes de alguns colegas. Nós colocamos um levante de mordida posterior. Qual o propósito desse levante de mordida anterior? Como você pode observar na foto, o levante de mordida posterior ele tem como propósito permitir, facilitar o descruzamento da mordida anterior no momento em que ele desoclui os incisivos. E aí fica mais fácil, então, de corrigir, lingualizar o incisivo inferior e também vestibularizar o incisivo superior. Como é que os incisivos superiores serão vestibularizados? Isso nós vamos conhecer no próximo mergulho com a confecção do arco de protração. Por enquanto, nós vamos aqui concentrar a observação sobre a arcada inferior. Então, veja que depois de usar um arco de protração, que nós vamos conhecer no mergulho 3 ainda, e usar o splint inferior associado a um levante posterior, que aí está ilustrado em azul, é uma resina composta, a mordida foi então com sucesso descruzada. Se você observar o côndilo, em nenhum momento esse côndilo estava deslocado, mas eventualmente, como eu já disse, ele pode estar também deslocado, ou seja, eu posso ter um problema funcional. Ter um problema funcional acaba sendo um atenuante, porque se a mandíbula está posicionada à frente, significa dizer que ela não é tão grande como aparenta ser. Então, o fato de eu posicionar o côndilo novamente na sua condição melhora rapidamente o aspecto facial.
E quais são os cuidados que nós observamos e que devemos observar também na clínica referente ao mergulho 2? É que no momento em que vocês colocam os elásticos, e aí depende da força do elástico, né, vocês vão promover resultantes que vão tender a mesializar o molar superior e extruir esse molar. Então, em alguns taipodontes se viu esses molares descendo, né? E, por outro lado, na arcada inferior, eu vou tender a extruir a região anterior e lingualizar. Então, se eu observar bem essa ilustração, talvez eu queira as setas horizontais, mas eu não quero as setas verticais, ok? Então, dito isso, é importante que a gente tenha um controle sobre esses efeitos indesejados. O próprio IRAX em si é um aparelho cimentado na arcada superior que tende a resistir. Mas, logicamente, se você botar uma força elástica muito forte e o paciente utilizar, pode acontecer a extrusão, como nós vimos no taipodonte, né? Que nada mais é do que um reflexo das resultantes das forças físicas que aí atuam nessa região. No nosso próximo mergulho, nós vamos cruzar novamente a mordida anterior e vamos aprender a trabalhar com o arco de protração, que ele é um arco, como se vê aí à esquerda, à direita é o splint que vocês confeccionaram, e à esquerda o arco de protração. Esse arco de protração, ele teria na região palatina aqui dos incisivos a aplicação de uma resina menor do que esse ponto, com certeza, apenas para dar uma retenção ao fio, para o fio não ficar sem ter um stop, um esbarre, né? E à medida em que eu ativo esse arco para frente, eu ativo esse arco apertando com o alicate 139 nas extremidades direita e esquerda, então ele cresce, ele projeta, o meu incisivo superior passa a ser vestibularizado. É um arco confeccionado com fio 0,7 de aço, soldado na banda dos dentes 5565 ou 16 e 26, dependendo da condição que apresente. Então, no caso do nosso taipodonte, nós vamos trabalhar com 5565, ok? Então, no momento em que eu faço a projeção do meu incisivo superior, eu também estou fazendo um pouco de distalização do molar, onde esse arco de protração está soldado, ok? Então, o nosso propósito para o mergulho 3 será aprender a descruzar a mordida, dessa vez trabalhando com um foco mais voltado para os incisivos superiores, ok? Então, até a próxima e continue estudando pela plataforma.